Graça e paz, estou aqui eu de novo, pastor Alberi, para trazer uma mensagem, uma reflexão no nosso devocional Palavra Viva. Antes de continuar, convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Também você pode aí clicar no sininho para receber nossas notificações de tudo que nós estivermos postando. Eu quero meditar com você na Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nas ministrações anteriores eu falei a respeito do versículo 9, falei sobre o princípio da paternidade, quando nós oramos Pai nosso que está nos céus. Falamos sobre a autoridade, quando dizemos Pai nosso que está nos céus, isto reflete a autoridade de Deus. Ele é Pai, mas ao mesmo tempo ele tem uma autoridade. Ele é Pai, temos intimidade com Ele, mas Ele também é o Deus dos céus, o Senhor dos céus e da terra. Falamos sobre santificar o nome de Deus, que significa nós honrarmos o seu nome, e nós honramos a Deus, nós santificamos o nome de Deus através das nossas atitudes, das nossas ações, agindo de fato como filhos de Deus. Isto glorifica o nome de Deus, isto exalta o nome de Deus, isto, portanto, é santificar o nome de Deus. Eu quero pensar com você no versículo 10 que declara: venha o teu reino. Eu quero falar um pouco, bem pouco, sobre o reino de Deus, porque afinal de contas, este tema é um tema muito abrangente, muito amplo, há muitas visões teológicas e até mesmo escatológicas a respeito do reino de Deus, mas eu quero pensar dentro do contexto da oração do Pai Nosso, o que significa o reino de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que o reino de Deus se manifeste na terra. Quando olhamos para a expressão reino de Deus, nós vemos muitas vezes esta expressão. Nós vemos João Batista, quando ele aparece no cenário, da história pregando o Evangelho, e a sua pregação era contundente, era uma pregação forte, onde ele declarava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus se manifesta, quando ele se revela para a humanidade, quando ele se desvela, quando o véu é tirado e ele se revela como Salvador, como Messias, ele também vem trazendo esta mensagem e ele declara: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Vemos também o apóstolo Pedro pregando em Atos dos Apóstolos, e ele também na sua primeira pregação ele declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Afinal, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre todo o universo. Isaías 9,6 declara, nós vemos ali no texto famoso, onde o texto declara que o governo estará sobre os seus ombros. E um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado, o reino, o governo está sobre os seus ombros. Então, o reino de Deus é nós entendermos que há um Deus que governa sobre toda a criação, sobre toda a terra. O reino de Deus também é a manifestação do poder de Deus. Toda vez que o poder de Deus se manifesta, ali está se manifestando o reino de Deus. Quando oramos para uma pessoa que está enferma e a pessoa recebe uma cura, ali está manifestando o reino de Deus. Toda vez que nós fazemos algo que glorifica o nome do Senhor, ali estamos manifestando o reino de Deus. Então o reino de Deus é a manifestação do poder de Deus. Também o reino de Deus é a realidade do amor do Pai. Quando o amor de Deus se revela ao coração do homem, quando o amor de Deus se revela ao coração de uma pessoa, ali está se manifestando o reino de Deus. Em outras palavras, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus que Ele comece a reinar sobre a terra, e o primeiro lugar que Deus quer reinar é sobre a minha vida, sobre a sua vida. O lugar mais importante neste momento, onde Deus precisa reinar, é sobre a minha e a sua vida. É a direção de Deus sobre a nossa vida. É o reinar de Deus, é a direção de Deus para a nossa vida. É Deus governando a nossa vida. Não adianta nós orarmos, venha o teu reino, se nós não permitirmos que Deus reine no nosso coração. Em vão é orar, venha o teu reino,
como uma simples repetição de uma palavra, se eu não permito que Ele de fato reine na minha família, nos meus negócios, na minha empresa, no meu dia a dia. Eu preciso permitir que a partir de mim mesmo, Deus comece a reinar. Deus quer reinar, Deus quer governar, Deus quer dirigir a minha e a sua vida. Uma das melhores definições, e para mim muito esclarecedoras a respeito do reino de Deus, é esta expressão que diz assim, esta frase que diz assim: o reino de Deus é todo o ambiente onde Deus reina. Onde a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. O reino de Deus é todo ambiente aonde Deus reina, aonde Deus se manifesta, aonde Deus governa e aonde sua vontade é realizada. O reino de Deus pode se manifestar aí na sua casa, na sua vida, quando Deus está reinando no seu ambiente familiar. Quando Deus está governando na sua família, Deus está manifestando o reino de Deus. Todo o ambiente onde Deus reina, onde a sua vontade está sendo cumprida, ali está o reino de Deus. Deus nos convida a manifestarmos o seu reino em todo o ambiente, em todo lugar aonde nós formos. Nós podemos sim ser emissários, embaixadores do reino de Deus. Quando você chega na casa de uma pessoa que está enlutada, que está sofrendo, que está talvez sentindo medo, acuada, desesperada, e você chega nesta casa, nesta família, neste lugar, e você leva uma mensagem da parte de Deus, você ali está manifestando naquele ambiente o governo de Deus, o reinar de Deus. O reino de Deus é a manifestação da presença dele aonde quer que nós estejamos. Stanley Jones, missionário na Índia, ele afirma: o reino é a resposta de Deus a todas as necessidades humanas. E eu quero encerrar dizendo isso para você. O reino de Deus é a resposta de Deus para todas as necessidades humanas. Se o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo está enfermo, está enlutado, está sofrendo, está precisando de um pão, de um alimento, de um abraço, toda vez que você faz algo por esta pessoa, toda vez que você supre a necessidade desta pessoa, você está manifestando o reino de Deus. O reino de Deus é a resposta de Deus a todas as necessidades humanas. Você que está me ouvindo nesta oportunidade, se você precisa de uma cura, se a sua necessidade é paz, se a sua necessidade é de alegria, se a sua necessidade é o suprimento da alimentação diária, toda vez que Deus usa alguém para suprir a sua necessidade, aí está o reino de Deus. E por incrível que pareça, muitas vezes o reino de Deus vai se manifestar na vida de alguém, até mesmo através de pessoas que não professam uma fé real e completa no reino de Deus. Mas Deus, ele é soberano sobre toda a terra. Ele não reina apenas sobre os seus filhos, ele reina sobre toda a criação. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava precisando de auxílio e Deus moveu o coração de uma pessoa que nem era da minha mesma fé, e esta pessoa veio ao meu encontro e supriu a minha necessidade. Ali estava se manifestando o reino de Deus. E nesta oportunidade eu vou orar por você, e aí onde você está vai se manifestar o reino de Deus. Talvez a sua necessidade nesta oportunidade seja um pouco de paz, de tranquilidade no coração. Quando eu orar por você, o reino de Deus se manifestará na sua vida. Jesus te convida nesta oportunidade. Abra o seu coração e deixe Ele reinar na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu dia a dia. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está vendo este vídeo e pessoas que virão ao redor do mundo esta palavra tão simples, porém poderosa. Aonde esta palavra chegar, meu Deus, manifesta aí, neste lugar, o teu reino, a tua vontade se estabeleça. Meu Deus, seja feita a tua vontade nesta vida,
para este homem, para esta mulher, para esta casa, para este lar. Meu Deus, vem reinar neste coração, vem reinar nessa vida. Eu te peço, meu Pai, manifesta o poder do reino de Deus. Tua palavra diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Manifesta agora, meu Pai, o teu reino sobre esta vida, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe você, tenha um excelente dia e que Deus possa reinar sobre o seu coração. Muito obrigado.